Na Guiné-Bissau, os homens não podem confessar amor. Apenas as mulheres decidem quem casa e quem se divorcia. Esta nação escondida está repleta de ilhas sagradas, santuários de tartarugas e tabus bizarros diferentes de qualquer outro lugar. Bem-vindo ao Explorar Mundo, onde revelamos 15 fatos chocantes sobre a Guiné-Bissau que você não vai acreditar. 1. Homens não têm permissão para namorar. No arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, as regras do amor são diferentes de qualquer outro lugar no mundo. Aqui, os homens estão proibidos de confessar seus sentimentos ou pedir uma mulher em casamento. Em vez disso, são as mulheres que detêm todo o poder nos relacionamentos. Quando uma mulher escolhe seu futuro marido, ela cozinha uma refeição especial, geralmente peixe grelhado, arroz de coco ou carne de caça, e a deixa silenciosamente na porta do homem. Se ele comer, o casamento começa instantaneamente, sem anéis ou cerimônias necessárias. O divórcio é tão simples quanto ela simplesmente coloca os pertences dele para fora. Os homens são ensinados desde a infância a nunca expressar amor primeiro, porque fazer isso é visto como fraqueza. As mulheres, por outro lado, lideram quase todos os aspectos da vida comunitária. Administrando terras, cultivando, construindo casas, criando filhos e até conduzindo rituais espirituais. Nesta sociedade, as mulheres tomam até 90% das decisões, deixando os homens principalmente para pescar e relaxar. 2. Ilha de Pô, a maternidade para 50 mil tartarugas verdes. Ao largo da costa atlântica da Guiné-Bissau fica a Ilha de Pô, um lugar sagrado e desabitado, que se transforma em uma das maiores maternidades para tartarugas verdes do mundo. A cada ano, entre 40 mil e 50 mil tartarugas fêmeas rastejam em suas praias para botar seus ovos. Esta pequena ilha, com apenas cerca de 1,2 milhas de diâmetro, é estritamente protegida pelo povo bijagós local, que a vê como terra sagrada, onde nenhum humano comum deve pisar. Nenhum pescador se atreve a perturbar as praias, e não existe nenhum assentamento humano permanente aqui. Até mesmo os cientistas precisam de permissão especial dos anciãos da aldeia para permanecer apenas alguns dias para estudos de conservação. As tartarugas seguem instintos transmitidos ao longo de milhões de anos, retornando à mesma areia onde nasceram. A Ilha de Pô faz agora parte de uma reserva da biosfera da Unesco e é considerada um dos locais mais importantes da Terra para a conservação da tartaruga verde. 3 reis crocodilos compartilham um rio. Guiné-Bissau abriga um fenômeno natural raramente visto em outros lugares da Terra. 3 espécies diferentes de crocodilos vivendo no mesmo sistema fluvial sem se exterminarem. Nos estuários de mangue, o crocodilo do Nilo, o crocodilo de água salgada e o crocodilo anão africano coexistem. Normalmente, esses predadores alfa lutariam por dominância, mas aqui eles parecem seguir um equilíbrio natural invisível. O enorme crocodilo do Nilo pode atingir 18 pés. O crocodilo de água salgada cresce ainda mais, chegando a 20 pés, enquanto o crocodilo anão africano permanece muito menor, com apenas 4 a 5 pés. Os cientistas descobriram que cada espécie caça em diferentes horários do dia ou em diferentes partes dos cursos d'água, evitando o conflito direto. Essa estranha coexistência tem sido chamada de paz fria entre predadores. Isso faz de Guiné-Bissau um dos poucos lugares do mundo onde a natureza ainda segue regras que os humanos não entendem completamente. 4. Quer se casar? Roube uma vaca. Em muitas culturas, os pedidos de casamento envolvem flores, anéis e discursos românticos. Mas para o povo balanta da Guiné-Bissau, a tradição exige algo muito mais ousado:
Roubar uma vaca. Esse costume, que remonta a séculos, não é visto como crime, mas como prova de bravura, habilidade e prontidão para se tornar marido. O jovem deve entrar furtivamente em um curral, geralmente pertencente a um parente ou vizinho que está secretamente ciente do plano, e pegar uma vaca sem ser pego. Entregá-la à família de sua noiva prova que ele pode prover e proteger. Uma vaca aqui é mais do que propriedade. É um símbolo de riqueza e honra, muitas vezes valendo o equivalente à renda de um ano neste país pobre. Hoje, algumas comunidades substituíram a prática por trocas simbólicas para evitar problemas, mas o ritual ainda vive como uma marca de coragem e masculinidade. 5. É proibido assobiar à noite. Em vários grupos étnicos em Guiné-Bissau, como os Balanta e os Papel, assobiar depois de escurecer é mais do que rude, é um tabu perigoso. Os moradores acreditam que o som agudo e ecoante de assobiar à noite pode invocar espíritos malignos, fantasmas errantes ou forças malévolas do mundo invisível. O folclore diz que a noite é quando a fronteira entre os vivos e o reino espiritual é tênue. E assobiar age como um convite aberto para visitantes indesejados. Aqueles que quebram essa regra correm o risco de serem evitados por seus vizinhos, excluídos de festivais ou forçados a passar por rituais de limpeza para restaurar a harmonia. Em algumas aldeias, postes de madeira e pedras exibem esculturas de símbolos de não assobiar como avisos aos forasteiros. Mesmo na capital, muitos idosos ainda acreditam fortemente nesse tabu, e os visitantes são aconselhados a respeitá-lo. O que parece um hábito inofensivo em outros lugares pode trazer medo real aqui. 6. Mais de 80 ilhas são proibidas para turistas. Escondido na costa da Guiné-Bissau está o arquipélago dos Bijagós, uma cadeia de mais de 80 ilhas. O que torna este lugar único é que a maioria dessas ilhas é completamente proibida para turistas e forasteiros. Apenas cerca de 20 delas são habitadas, enquanto o resto é estritamente protegido por tradições antigas e leis ambientais modernas. Algumas ilhas são consideradas tão sagradas que os próprios homens estão proibidos de entrar, enquanto outras abrem apenas uma vez por ano para cerimônias religiosas que duram apenas 3 dias. Durante esses festivais, nenhum eletrônico é permitido, os sapatos devem ser removidos e as fotografias são completamente proibidas. Na ilha Quenhabaca, o silêncio é obrigatório, pois as pessoas acreditam que cada árvore, rio e pedra abriga um espírito. Estas ilhas intocadas apresentam praias intocadas sem fim, densas florestas de mangue e ecossistemas de pântanos que permanecem quase totalmente não estudados pela ciência. Em suma, estão entre os últimos santuários verdadeiramente intocados da Terra. 7. A maior floresta de mangue do mundo. Quando as pessoas falam sobre os pulmões do nosso planeta, geralmente se referem à floresta amazônica ou às selvas do Sudeste Asiático. Mas, surpreendentemente, a pequena Guiné-Bissau detém um dos maiores tesouros escondidos do nosso mundo natural, a maior porcentagem de cobertura de mangue de qualquer país da Terra. Quase 9% do território nacional é coberto por manguezais, um número impressionante em comparação com países muito maiores como o Brasil ou a Indonésia. Os manguezais desempenham um papel crítico no combate às mudanças climáticas, pois podem absorver até 5 vezes mais carbono do que outras florestas. Eles também atuam como filtros naturais, previnem a erosão e fornecem habitats para inúmeras espécies, de peixes e caranguejos a raros peixes-boi e aves migratórias. Às vezes, mais de 1 milhão de aves passam por esses pântanos, transformando a região em um centro global de biodiversidade.
Ao contrário de muitos países que gastam milhões tentando replantar manguezais, as comunidades da Guiné-Bissau têm protegido silenciosamente os seus durante séculos. 8. Ritos de passagem masculina. Duram até 3 anos. Entre o povo balanta da Guiné-Bissau, tornar-se homem não é definido pela idade, mas por sobreviver a um dos ritos de iniciação mais exigentes da África. Este antigo ritual, conhecido como fedo, pode durar vários meses, e por vezes até 3 anos inteiros. Os meninos que entram na adolescência são retirados de suas famílias e enviados para o fundo da floresta, onde devem cortar todo contato com as mulheres, incluindo suas mães e irmãs. No deserto, eles suportam um treinamento rigoroso em sobrevivência, artes marciais, filosofia e rituais sagrados transmitidos apenas de homem para homem. Eles dormem no chão, comem o que encontram e, às vezes, passam por cicatrizes rituais ou tatuagens para marcar sua transformação. Aqueles que completam o fedo emergem como homens, ganhando respeito, o direito de casar e uma voz nas decisões da comunidade. Aqueles que falham permanecem crianças eternas, para sempre excluídos dos privilégios da idade adulta. 9. Nunca toque na cabeça de um estranho. Em muitas culturas ocidentais, dar tapinhas na cabeça de uma criança é visto como uma demonstração de afeto inofensiva. Mas, na Guiné-Bissau, particularmente entre os grupos étnicos Balanta, Mandinga, Manjaco e Papel, a cabeça é considerada sagrada. Acredita-se que seja o centro de energia e a sede da alma, o que significa que apenas certas pessoas, como xamãs, anciãos ou parteiras, podem tocá-la e apenas durante cerimônias especiais, como bênçãos ou rituais de invocação de espíritos. Tocar a cabeça de alguém sem permissão é visto como profundamente desrespeitoso e até perigoso, especialmente quando envolve crianças ou chefes de aldeia, que são vistos como portadores de espíritos ancestrais. ONGs internacionais que trabalham na Guiné-Bissau frequentemente treinam funcionários estrangeiros para não darem tapinhas na cabeça de crianças, um gesto que pode parecer gentil, mas pode ofender comunidades inteiras. Aconselha-se os viajantes a cumprimentar com palavras, sorrisos ou apertos de mão. E se forem dar presentes a crianças, sempre usar as 2 mãos e esperar a aprovação de um adulto. Respeito é tudo aqui. 10. Um país sem ferrovias, poucos semáforos e quase nenhum caixa eletrônico. Imagine viver em uma nação sem trens, onde as ferrovias nunca existiram e onde a maioria das cidades carece de semáforos funcionando. Essa é a realidade diária na Guiné-Bissau. O país inteiro funciona sem nenhuma infraestrutura ferroviária, confiando em vez disso em caminhões antigos, motocicletas e até carros de boi para mover pessoas e mercadorias por estradas de terra vermelha esburacadas. Durante a estação chuvosa, essas estradas se transformam em rios de lama, enquanto nos meses secos elas se dissolvem em nuvens de poeira sufocantes. Na capital, Bissau, existem semáforos, mas raramente funcionam devido a frequentes quedas de energia, deixando os motoristas se auto-organizarem usando sinais de mão e buzinas de carro. Até mesmo as operações bancárias são um desafio. O país tem apenas alguns caixas eletrônicos, quase todos localizados na capital, e eles geralmente estão sem dinheiro ou limitados a cartões locais. Nas áreas rurais, as pessoas podem andar horas de moto apenas para sacar uma pequena quantia de dinheiro. 11. Mulheres são proibidas de muitos rituais. Na Guiné-Bissau, particularmente entre o povo balanta, a vida espiritual é altamente generificada. Embora as mulheres dominem muitos aspectos da vida social e econômica, elas são estritamente proibidas de participar de certos rituais. Cerimônias sagradas que envolvem comunicação com ancestrais,
tambores ou danças espirituais são exclusivamente masculinas. Por exemplo, durante o ritual de iniciação Fedo, as mulheres não podem nem mesmo se aproximar da floresta onde os meninos treinam. Nos funerais de chefes, as mulheres não podem carregar o caixão, cavar a cova ou dar o último adeus, papéis reservados apenas para homens. Acredita-se que as mulheres carregam energia impura que poderia perturbar os espíritos dos ancestrais. Mesmo na animada dança Kempo, onde homens vestidos com fantasias de folha de palmeira invocam espíritos protetores, as mulheres só podem observar da borda do círculo. Apesar da modernização, esses tabus permanecem como marcadores poderosos de identidade cultural e ordem espiritual. 12. Baixa expectativa de vida e pobreza extrema. Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, e os números revelam uma dura realidade. A expectativa de vida aqui é de apenas cerca de 59 anos, quase 2 décadas abaixo da média global. Muitas comunidades carecem de cuidados de saúde adequados, com hospitais sofrendo com a escassez de médicos, medicamentos e até mesmo suprimentos básicos como bandagens ou seringas. Doenças evitáveis, como malária, tuberculose e diarreia grave, continuam a matar milhares de pessoas a cada ano. Água potável e saneamento são limitados e, em muitas áreas rurais, as famílias compartilham fontes de água com o gado. Economicamente, mais de 2/3 da população sobrevive abaixo da linha da pobreza da ONU, vivendo com menos de R$2 por dia. O cultivo de castanha de caju é a espinha dorsal da economia. Mas os rendimentos são instáveis, e a maioria dos agricultores depende de ferramentas simples e solo pobre. Para muitas famílias, uma única colheita ruim significa fome, falta de mensalidades escolares para os filhos e nenhuma rede de segurança para a sobrevivência. 13. As aldeias de reciclagem de plástico. O que antes parecia uma tragédia nacional se transformou em motivo de orgulho. No final do século XX, Guiné-Bissau tornou-se um depósito de lixo tóxico de países mais ricos, recebendo milhões de toneladas de materiais perigosos. Mas, em vez de desistir, as comunidades encontraram maneiras criativas de transformar o lixo em algo útil. Em várias aldeias hoje, pneus descartados se tornam canteiros de flores, garrafas de plástico formam cercas e paredes, e até mesmo tijolos de plástico são moldados em escolas, playgrounds e centros comunitários. Bolsas artesanais, joias e utensílios domésticos feitos de lixo são vendidos em mercados locais como lembranças ecológicas. Este movimento mostra como um país pobre, muitas vezes negligenciado pelo mundo, pode transformar um de seus maiores desafios em uma nova forma de vida. Para os moradores locais, a reciclagem não é apenas sobrevivência. É um símbolo de resiliência, engenhosidade e independência diante das dificuldades. 14. A bandeira da Guiné-Bissau foi inspirada em Gana. À primeira vista, a bandeira da Guiné-Bissau parece impressionantemente semelhante à de Gana. Isso não é coincidência, mas sim um símbolo de gratidão e solidariedade. Quando Gana se tornou independente da Grã-Bretanha, em 1957, seu presidente, Kwame Nkrumah, sonhava com uma África unida. Ele apoiou ativamente os movimentos de independência em todo o continente, inclusive na Guiné-Bissau, enviando dinheiro, treinamento e armas para revolucionários locais. Quando a Guiné-Bissau finalmente conquistou a independência, eles escolheram uma bandeira que espelhava a de Gana, vermelho, amarelo e verde, com uma estrela preta. A única diferença é a disposição das cores. Este design foi uma poderosa declaração política, dizendo: nós nos levantamos porque você se levantou primeiro. A bandeira hoje não é apenas um símbolo nacional, mas um lembrete da unidade africana e dos sacrifícios compartilhados durante as lutas contra o domínio colonial. Ela une a identidade da Guiné-Bissau a um sonho maior de liberdade em todo o continente.
15. A maior taxa oficial de desemprego na África. Em 2010, a Guiné-Bissau foi registrada como tendo a maior taxa oficial de desemprego na África, atingindo cerca de 60%. Mas as estatísticas contam apenas parte da história. Na realidade, a maioria das pessoas aqui trabalha, só que não da forma como o mundo moderno mede. Não há contratos formais, identificações fiscais ou salários. Em vez disso, a sobrevivência depende do comércio informal e da troca. Uma mulher pode se levantar antes do amanhecer para caminhar quilômetros carregando peixes para vender no mercado, trocando-os por pão ou sal. Um homem pode consertar ferramentas ou construir barcos em troca de arroz. As transações são baseadas na confiança, não em recibos. Para os de fora, isso parece pobreza, mas para os moradores locais, é um sistema de resiliência. Mostra como as pessoas sobrevivem mesmo quando não há empregos no sentido formal. A taxa de desemprego da Guiné-Bissau pode chocar o mundo, mas a vida continua, construída sobre a comunidade e a luta compartilhada. Qual desses fatos te chocou mais? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta jornada, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E lembre-se de se inscrever para não perder a próxima aventura pelas maravilhas escondidas do mundo.